Polêmica, o projeto de lei chamado Cota Zero, que suspende a pesca nos rios de Mato Grosso por 5 anos, deve ser votado na Assembleia Legislativa no início de dezembro. E é para falar sobre este projeto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o biólogo, ecólogo, ictiólogo Francisco de Arruda Machado, que é mais conhecido como o Chico Peixe, que é um professor aposentado lá da Universidade Federal de Mato Grosso. Bom dia, professor. Bom dia, Nara. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia, senhores telespectadores, e muito agradecido por poder esclarecer ao povo que é aquele que paga o meu salário. Professor, em termos de conhecimento aí, o Chico Peixe é uma espécie assim de rei do peixe, sabe de tudo sobre peixe aqui em Mato Grosso. Esse projeto, o Cota Zero, ele não é uma violência contra os pescadores, porque vai acabar com uma, ou vai não, pretende acabar com essa atividade aqui em Mato Grosso? Primeiramente, a gente tem que dizer que é ambientalmente insustentável, economicamente desastrosa e, por isso, socialmente injusta, porque miserabilizará cerca de 120 mil pessoas, das quais um certo número significativo votou neste governador que não procura os dados e as informações técnicas e científicas numerosas que existem e que justificam exatamente não cota zero. Professor, esse projeto aí, ele peca, não é? Pelo que o senhor acabou de colocar aí, pela falta de estudo, falta ciência ao projeto. É isso? Por 22 anos, nos relatórios sobre o Pantanal, para falar sobre o Pantanal, por 22 anos existe o monitoramento da pesca no Mato Grosso do Sul para o Pantanal Mato Grossense, que indica que o grande problema que ocorre hoje é a morte do rio, mas os peixes ainda estão bem, obrigado. Nós temos que colocar uma série de aspectos que são negativos e que, se você colocar numa escala numérica, a pescaria vai ficar lá pela 12ª, 15º problema. Dessa perspectiva, nós temos aí dentro das próprias pescarias espinhéis, redes, tarrafas, pesca e solte, que o peixe pode morrer até 15 dias depois. Que para animais terrestres existe a proteção, mas peixe, como é colocado como recursos pesqueiros e não como animal, a situação é mais difícil. Agora, o governo alega que suspendendo esses 5 anos a pesca vai voltar a proliferar, os peixes vão voltar a procriar nos rios de Mato Grosso. Então, a alegação maior do governo do estado é a preservação ambiental. Só que o senhor dizia que tem outros fatores que levam a essa não preservação. O senhor colocou a pesca como um 15º lugar. Quais seriam, por exemplo, os primeiros? O primeiro é falta de ambiente, ou seja, a qualidade de água. Qualidade de água está sendo acabada principalmente pela destruição da vegetação ciliar, que permite o aporte de sólidos, com isso acontecendo um grande índice de assoreamento nos corpos d'água, não só rios, mas também lagos. Ok? E na época de chuva, em especial, o aporte de todos os venenos, entenda, agroquímicos, que também terminam tendo problema para os peixes. Ok? E você tem nos rios limítrofes, mas não necessariamente, carreando para os leitos dos rios uma grande quantidade de matéria orgânica que vem dos esgotos, saponáceos e várias outras coisas. Aqui no entorno, principalmente na Baixada Cuiabana, nós temos uma coisa gravíssima chamada draga, que funciona na época da Piracema e que milhões e milhões de larvas e ovos são, junto com a areia, colhidos e deixados ao sol para secar. E minimamente ela deveria deixar de existir nesse período. E a draga pode funcionar na Piracema sem problema nenhum. Exatamente. Ela suga inclusive peixes vivos,
bagres, peixes corimbatais, peixes pequenos. Então, a situação ela é muito complicada. Mas eu ressalto que, economicamente, nós temos uma série de exemplos que podemos colocar que vai acabar. Por exemplo, catadores de iscas, que é extremamente importante, e que leva, e só pescadores profissionais podem fazer isso. Então, essa lei ela é extremamente conflitiva no momento em que ela permite que 5 quilos podem ser levados pelo amador, mas lá na frente ele diz que você só pode comer na beira do rio um exemplar e não pode levar. Da mesma forma, 150 quilos para pescador profissional, mas ele não pode transportar. Então, é uma história, quer dizer, com todo respeito às pessoas, mas houve um lapso de memória aí, principalmente vernacular, que não percebeu que a própria lei é insustentável do modo como ela está escrita. Mas como o início da minha conversa disse, a situação ela é muito difícil e a gente tem que ver toda, casa de pesca, catador de isca, casas de iscas em especial, né? Santo Antônio de Levergera, ela acorda às 4 da manhã todos os dias, Barão do Melgaço, desde a padaria. E eu poderia até arriscar para você, os postos de gasolina, os cabeleireiros, principalmente as mulheres que vão pescar depois que voltam, a unha, tudo, é uma coisa imensa. Não é o posto de gasolina, não é uma coisa simples que pode ser colocada só com uma lei. Tem uma outra questão aí que, por enquanto, vem sendo tratada assim como um tabu. Né? O senhor acredita que o cota zero, não digo de forma intencional, mas o cota zero pode acabar beneficiando quem vive da criação de peixe em escala industrial? Quem vive não, quem ganha muito dinheiro com isso, em prejuízo dos pescadores profissionais, acabando com essa especial, atividade? quando se fala de uma cadeia, no caso de peixe e pesca, você tem vários atores e uma boa lei, ela tem que englobar todos esses atores. Então não pode o governador falar dos impostos do setor turístico também. Mas, adjacentemente, existe alguém que está calada, que hoje nós não comemos nos restaurantes mais praticamente peixes de rio, é quase 100% peixes de tanque. Então, as grandes pisciculturas, e algumas exportam inclusive para a Europa, tá entendendo? Elas seriam fundamentalmente beneficiadas e você, além do setor turístico, enriqueceria esse segmento da pesca, da piscicultura, com as exportações, e Mato Grosso teria um dos grandes exportadores de peixe, além daquilo que consome o mercado interno. Professor, vamos aqui a uma participação do nosso telespectador do Jornal do Meio-Dia por WhatsApp. Boa tarde, sou comerciante, gostaria de saber como o governo vai empregar os 100 mil pais de família que vivem da pesca de forma direta e indireta, como as tias da costura, os minhoqueiros, fabricantes de massinha, catadores de isca viva, os encastoadores de anzóis, pessoas que fabricam o rosário, os lojistas, enfim, etc. Como o governo fará com minha família que vive 20 anos da pesca? Fecharei o comércio que meu pai construiu, pois somos pequenos e o nosso comércio é familiar. Ela fala aí, são pequenos, um comércio de família, que toda família vive disso. Exatamente, esse é um problema gravíssimo. Você tem em Várzea Grande, você tem em todo o estado de Mato Grosso. Porque nós temos a primeira coisa que lembrar, que a lei é para o estado de Mato Grosso. Nós temos entendido muitas vezes o estado como o Pantanal. Há coisas graves em todo o estado, como, por exemplo, as 4 usinas do Rio Telespires. Mas no caso específico, que acabou com o Rio, o Telespires acabou. Ele não é mais rio, é uma sequência de lago. 13 deste, mas foram 70 de Telespires, né? 30 de Colíder, 13 desses, não vamos saber quanto que vai ser de São Manuel. Estão falando que teriam aí mais 6 usinas de Manso para cá. E isso daí carece que a gente olhe isso com bons olhos, porque senão vai ser um Jauru da vida, tá entendendo?
que tem 6 usinas e a situação é difícil. Mas, objetivamente, Nayara, é isso que eu disse no meio da minha fala, é a miserabilização de uma série de pessoas que trabalham na cadeia peixe e pesca, que deixará de existir. Porque, veja bem, nós temos um problema grave no país. Nós vivemos um país de Estado de Direito democrático e capitalista, que precisa ter bilionários, milionários, classe média alta, classe média baixa e pobre. Só que aqui nós temos o seguinte, nós temos pobres e temos miseráveis. E é o que vão fazer com essas pessoas que são pobres, mas que vivem dignamente. É isso que vão fazer. É catador de isca, é quem faz o saquinho para minhoca. Tudo isso será substancialmente afetado. Então eu penso que uma boa lei de pesca, ela tem que envolver todos os atores, independente de restrições necessárias. Professor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, ajudando aí a explicar um pouco mais aí esse projeto do Cota Zero ou os prejuízos que ele pode trazer. Eu agradeço e me coloco à disposição, como tenho me colocado, inclusive, na Assembleia Legislativa, com aqueles que queiram discutir a situação, porque, afinal de contas, isso será decidido lá. Obrigada, professor. Obrigado a vocês, em especial.